Olá pessoal, eu sou a professora Graça do canal Matemática com Graça e venho trazer para vocês resoluções de questões de Enem na área de matemática. Para quem tem dificuldade e quer passar no concurso, aqui nós vamos interpretar as questões e resolver da maneira mais fácil possível. Vamos direto com as questões, direto ao assunto. E o assunto de hoje escolhido foi frações, que caem praticamente quase todos os concursos. Hoje nós vamos resolver 4 questões de frações. Vamos lá? Analisar a primeira questão. Inicialmente, cada um dos 4 amigos participantes de um jantar deveria pagar a quarta parte do valor total da conta. Entretanto, um deles pôde pagar somente a metade da fração que lhe caberia inicialmente, e desse modo, os outros 3 assumiram a diferença, dividida em partes iguais. Nessas condições, cada um dos 3 amigos assumiram a maior contribuição, pagou a quantia que corresponde. Então, nessas condições, os amigos que assumiram o restante da conta, que ficaram com a parte maior, pagaram quanto do valor da conta? Na opção A, 1/3. Opção B, 7/24 e opção C, 4/15. Então, vamos ver. Olha só, então analisando a questão, nós temos que uma conta, o valor da conta da pizza foi dividida em 4 amigos, 4 pessoas, ou seja, 4 partes iguais, certo? Então aqui está o valor da conta e cada amigo vai ficar com uma parte. Se for dividido em 4 partes iguais, cada amigo vai pagar 1/4 da conta. Concordam comigo? Então, cada amigo vai pagar 1/4 da conta. Porém, tem um amigo aqui que só conseguiu pagar a metade desse valor. E quando eu quero a metade de qualquer valor, eu divido por quanto? Por 2, né? 2 pessoas vão dividir um valor, metade para mim e metade para você, não é assim que dizemos? Então, se toda vez que eu quero a metade de um valor eu divido por 2, então esse 1/4 da conta daquele amigo que pagou a metade eu vou dividir por 2. Então, vamos lá para a primeira parte. 1/4 dividido por 2. Como se divide frações? A primeira fração multiplicada pelo inverso da segunda. O 2 é inteiro, o denominador vale 1. O inverso de 1 inverte denominador, com denominador eu vou ter 1/2. Multiplicação de frações, numerador vezes numerador. 1 vezes 1, 1. E 4 vezes 2, 8. Portanto, o amigo que pagou a metade, pagou 1/8. E o outro restante não ficou para os 3 amigos dividirem em partes iguais? Se a metade é 1/8, a outra metade equivale à mesma quantidade. Então, essa quantidade, 1/8, que a outra parte ficou sem pagar, vai dividir em 3 partes iguais, para 3 amigos. Então, vamos lá para outra divisão, olha. 1/8 vai dividir para 3 amigos. De novo, divisão de frações. A primeira fração multiplicada pelo inverso da segunda. Denominador não tem nada, vale 1. Número inteiro, denominador igual a 1. Então, vamos lá. 1/8 que multiplica pelo inverso de 3 sobre 1 é 1 sobre 3. Trocamos numerador com denominador, certo? Então, vamos lá. Multiplicação de frações. 1 vezes 1, 1. E 3 vezes 8, 24. Então, cada amigo vai pagar 1 sobre 24 avos. Correto? Se cada amigo vai pagar 1 sobre 24 avos, da parte do colega que não conseguiu pagar tudo, mas ele tinha já 1/4 para pagar, cada um deles, certo? Então, vou somar com 1/4, que já era parte deles. Correto? Então, vamos lá. Soma de frações. MMC, tem que deixar denominadores comuns, entre 24 e 4. Como 24 é múltiplo de 4,
Então, eu posso pegar o próprio 24, o número maior. Então, o denominador, eu vou ficar com 24, correto? Logo, esse denominador aqui tem que ser igual, né? Tem que transformar em frações com denominadores iguais. Para transformar em denominadores iguais, quem eu multiplico o 4, que vai virar 24? 4 vezes 6, então 4 vezes 6. Como a fração não pode ser modificada, o que eu multiplico no denominador, eu tenho que multiplicar também no numerador. Então, 4 vezes 6, 24, olha, mas iguais, e 1 vezes 6, 6. Agora que os denominadores estão iguais, conserva o denominador e soma os numeradores. 1 mais 6, 7. Perdão, 7. Porém, cada um dos 3 amigos vão pagar 7/24 da conta, correto? Que é a opção B, né? Então, resposta correta, letra B. Vamos para a próxima? Segunda questão. A razão entre o número de alunos matriculados em 2018 em uma escola A e o número de alunos matriculados em 2018 em uma escola B é 4/5. Se naquele ano o número de alunos matriculados na escola B superava em 420 o número de alunos matriculados na escola A, então é correto afirmar que estavam matriculados na escola B em 2018? Opção A, 1.890 alunos. Opção B, 1.680 alunos. Opção C, 1.995 alunos. Opção D, 2.100 alunos. Opção E, 1.785. Então, vamos analisar. Então, pessoal, quando eu falo na questão que a razão entre uma escola e outra, toda vez que eu uso esse termo razão, eu falo de divisão. Falou de divisão, lembramos de frações, né? Certo? Fração é divisão. Então, vamos lá. A razão entre a escola A e B, do mesmo ano, quando foi comparado no mesmo ano, né? É de 4/5, ou 4/5, certo? E isso significa, olha só, toda vez que eu falo de divisão, de frações, eu estou falando de separar grupos em quantidades iguais, tá? A fração, ela sempre divide grupos em quantidades iguais. A divisão faz isso. Toda vez que eu divido, eu estou separando em quantidades iguais, certo? Então, tem uma quantidade de aluno igual que foi dividido em 9 partes. O grande grupo de alunos das duas escolas foi dividido em 9 partes iguais. E sendo que 4 dessas partes ficou com a escola A e 5 dessas partes desse grupo de alunos ficou com a escola B. Certo? Mas a questão diz que 420 alunos, que tem 420 alunos a mais na escola B do que em A. Porém, podemos analisar que da escola B para A, só tem um grupo a mais, certo? Olha só, se temos 9 grupos de quantidade de alunos iguais, o grupo A ficou com 4 e o grupo B ficou com 5, ele ficou com 5 partes iguais de aluno. Como ele passou só uma quantidade a mais, né? 4 e 4 grupos, um grupo a mais. Então, esse 420 corresponde a uma parte desses 5, da parte de B. Então, é como se eu separasse aqui, ó. Enquanto o grupo A está com 4, o grupo B está com 4 mais 1. A quantidade 4 e 4 eram iguais. Quem passou aqui? Essa uma parte. Logo, o que passou é 420. Se uma parte de B é igual a 420, então B é igual a 420 vezes
5. Certo? Então, eu vou ter 5 partes de 420 alunos. Correto? E 420 vezes 5 deu 2.200, 2.100. Pode multiplicar aí, correto? Então, é a alternativa D. Simples? Vamos para a próxima. Agora a questão 3. Um segmento de reta de comprimento C é dividido em 5 partes iguais. E a segunda e a quarta parte são retiradas. A seguir, cada uma das partes restante é também dividida em 5 partes iguais. E a segunda e quarta parte são retiradas. A soma dos comprimentos das partes restantes é: opção A, 9,25 avos. Opção B, 8,25 avos. Opção C, 6,25 avos. Opção D, 4/5 avos. E opção E, 3/5 avos. Simbora, vamos ver então. Então, vamos analisar. Um segmento de tamanho C, né, foi dividido em 5 partes iguais. Então, vamos pegar um segmento, que eu não sei qual é o tamanho que ele chamou de C, e vamos dividir em 5 partes iguais. Aqui, né? Então, significa que cada parte equivale a 1/5, correto? Se eu tenho 5 partes iguais, então, cada pedacinho dele equivale a 1/5. E ele te retirou a segunda e a quarta parte. E o restante, sobrou 3 pedacinhos de 1/5. Mas o restante, cada um deles foi dividido em 5 partes iguais. Se cada um desses pedacinhos que sobrou de 1/5, foram divididos em partes iguais, em 5 partes iguais, então eu posso juntar os 3 pedaços e dividir junto, né? Por 5 partes iguais. Eu vou dividir um por um, depois vou ter que juntar, né? Então, vamos lá. Se sobrou 1/5, mais 1/5, mais 1/5, né? 3 partes de 1/5, eu tenho 3/5. E isso aqui, eu vou dividir em 5 partes iguais. Vou dividir por 5. Divisão de fração. Conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Como o número inteiro tem denominador 1, como eu inverter a fração, vai ficar 1/5. Multiplicando, 3 vezes 1, 3, e 5 vezes 5, 25. Correto? Então, dividindo os 3 pedacinhos lá em 5 partes iguais, cada parte vai ter 3/25 avos. Correto? Então, eu vou ter de novo 5 partes iguais e cada um vai ter 3/25 avos. Cada um vai ter 3/25 avos. Correto? Vamos colocar aqui, ó, 3/25 avos para cada pedaço. Porém, a segunda e a quarta parte também foram retiradas. Sobrou 3 partes de 3/25 avos. Então, é só somar ou multiplicar por 3. Então, 3 vezes 3/25 avos, 3, numerador multiplica numerador, denominador multiplica denominador. Como é número inteiro, vale 1. 3 vezes 3, 9, e 1 vezes 25, 25. E está aqui a nossa resposta, 9/25 avos. Que corresponde à letra A da questão. Vamos à próxima? Quarta questão. Uma pessoa precisava caminhar em linha reta do ponto A ao ponto B de uma avenida. Após percorrer 3/5 da distância total, ainda restavam 300 metros. O percurso total entre A e B em metros era: opção A, 600, opção B, 650, opção C, 700, opção D, 750 ou a opção D e 800. Vamos analisar? Então, agora, vamos analisar a questão. A pessoa saiu do ponto A até chegar no ponto B, ok?
E quando ela andou 3/5 da distância, ainda faltavam 300 metros para percorrer. Quando eu falo 3/5, essa fração significa que eu dividi essa distância em 5 partes iguais e dessas 5 partes iguais ela percorreu 3. Então, vamos analisar. 1, 2, 3, 4, 5 partes iguais do caminho, certo? E dessas 5 partes iguais do caminho, ela percorreu 3 partes, correto? Agora, o restante que faltou, que equivale a 2/5, ó, faltam 2 pedaços das 5 partes, é igual a 300 metros, ok? Como eu disse que a fração divide em partes iguais, que no caso aqui, o denominador 5 dividiu essa distância em 5 pedaços exatamente iguais. Se 2 pedaços desse deu 300 e eles são tamanhos iguais, significa que cada pedaço desse equivale a metade de 300, que é 150, ok? Então, 5 partes iguais de 150 vai dar quanto? 750 metros quilo, né? Então, pessoal, aqui eu encerro, tá? As 4 questões de frações para concursos. Peguei questões de concursos mesmo, vocês viram que não é tão difícil assim, é bem interpretativo mesmo, questão de interpretar e de conhecer um pouco de frações. Não precisamos fazer do método mais complicado, nós precisamos compreender, né, que a fração divide sempre em conjuntos iguais e analisar o que a questão está pedindo. Aqui nós encerramos essa parte e aguardem as próximas. Se inscrevam, tá? Para acompanhar as próximas aulas e ativem o sininho, né? Para cada vez que chegar um conteúdo novo, você está por dentro do assunto. Dá um joinha para mais pessoas poderem estudarem com a gente, conosco, tá? Até a próxima. Tchau, pessoal!